Bom dia, sábado, sábado, e a gente tá juntinho aqui de novo. Conforme eu te prometi, hoje nós vamos falar sobre ciclo PDCA e a melhoria contínua. Bom dia. Vamos fazer gestão de qualidade? Quanto você acredita que você já frustrou um projeto ou já quis muito engajar no projeto e não sabe se o resultado foi assertivo, se você conseguiu realmente fazer ele prosperar, fazer valer o que de fato a intenção original era naquele projeto, naquela situação. Todo projeto tem suas fases. E quanto que a gente deixa de olhar para a qualidade, para a melhoria contínua? Então, eu quero que você faça essa reflexão, porque isso faz diferença no jogo de um empreendedor, seja num projeto de marketing ou outros projetos. No ponto de vista de marketing, ontem nós falamos sobre a matriz de valor, que é uma técnica, uma metodologia, um checklist, um passo a passo, oriundo da estratégia do Oceano Azul, inclusive elencado pelos próprios autores da estratégia do Oceano Azul. E aí o último ponto lá é a melhoria contínua, é a gestão dos dados, a gerência, a qualidade, né? E aí eu disse pro pessoal, eu vou fazer uma transmissão falando sobre ciclo PDCA. Por quê? Porque o ciclo PDCA é uma ferramenta de melhoria contínua. Ela nasceu com origem na qualidade. Lá nos anos 50, pós-guerra, Japão, todos os processos da indústria precisavam ganhar mais agilidade, mais velocidade, de fato mais qualidade. E aí adotou-se uma série de ferramentas da administração que tratam de qualidade. Aline, o que isso tem a ver com marketing? Tudo. Onde a gente tem qualidade, a gente tem satisfação com o cliente. Onde a gente tem qualidade de processo, a gente tem comunicação interna assertiva. Lembra quando a gente fala em marketing, a gente fala de relacionamento com o cliente. Cliente esse, interno e externo. Com o cliente interno, qual é o meu objetivo em termos de... Se eu sou gestora de marketing de comunicação e eu faço projetos de marketing de comunicação internas, eu estou fazendo o quê? Endomarketing. Comunicação interna e endomarketing são diferentes, mas todas têm a mesma base, que é a comunicação e o marketing, o relacionamento com o mercado. A gente fez uma transmissão sobre isso. Quando eu trabalho marketing, comunicação interna ou endomarketing, né, com o meu público interno, aquele que mete a mão na massa, que veste a minha camiseta, eu estou fazendo o quê? Qual é o meu objetivo? Meu objetivo é qualidade, meu objetivo é produtividade, é eficiência, ou seja, maior margem de lucro, em tempo reduzido, com maior sustentabilidade possível, é buscar o protagonismo da equipe, é buscar inovação. E tudo isso me coloca na vanguarda em termos de competitividade. O que vai fazer a minha comunicação com o cliente externo acontecer? Apenas amplificar tudo isso, ou seja, o poder da comunicação interna, ele azeita os processos entre os departamentos para que a empresa fique mais eficiente, para que ela fique mais eficaz, para que ela fique mais saudável em todos os sentidos, e daí a gente vai para o ambiente externo. É possível fazer o contrário? Você pode divulgar algo que você não é? Pode. Você corre o risco de daqui a pouco cair tua máscara ali na frente, né? Ou cansar, ou perder fatia, perder concorrência ali na frente. Porque quando a gente comunica aquilo que a gente não é, a gente se torna uma empresa de casca. E essa empresa de casca, em algum momento, ela sucumbe. Porque ela não tem a base, a força. Então, a gente costuma dizer que a mídia, as técnicas de marketing, elas amplificam aquilo que eu sou por dentro. Então, é legal as técnicas, a gente tem que falar de técnicas de marketing, sim, a gente está falando de poder da comunicação eficaz, mas a gente tem que olhar para dentro de casa. E uma ferramenta poderosa para olhar para dentro de casa é o ciclo PDCA. O ciclo PDCA, então, ele teve essa origem na qualidade. Eu quero melhorar a qualidade dos meus processos. Por quê? Porque é super comum, extremamente comum eu perder projetos ou projetos não vingarem, ou não ter aquele sucesso que eles deveriam ter e poderiam ter por conta de uma falha ali no final. Então, na matriz de valor, a gente viu isso. A gente viu um passo a passo para você ganhar valor mercadológico, vender por posicionamento, por propósito, por crenças, por defesas, por sonhos e não por preço.
Só que isso acontece depois que tu toma ali uma estratégia passo a passo, por isso a matriz de gestão do valor que a gente falou ontem, e no final você tem que fazer a melhoria contínua, a gestão da qualidade. É óbvio que existem tantas ferramentas de gestão da qualidade, mas esse canal aqui não é para gestão da qualidade. Então a gente fala da básica, da principal. A gente fala daquela que faz diferença já no seu jogo e que está alinhada com esse conceito de comunicação interdepartamento, comunicação intrapessoal também, que é o ciclo PDCA. O ciclo PDCA fala de 4 pontos, PDCA, P de planejamento ou plan, se a gente for para inglês, né? O E de executar, que seria o do, né? Do PD, do, que seria em português executar. O C do PDC é o cheque, que seria o verificar. E por fim, a gente tem o último ponto, que é o A, PDCA, que é act, que seria a tradução agir, PDCA. Então, planejar, executar, verificar e agir, nessa ordem. Então, quando eu tenho um projeto, eu chego e eu vou... Isso vale pra gente, numa empresa, tudo tem que ser medido, tudo tem que ter um processo. Por mais que eu tenha feeling e por mais que eu seja uma empresa única, se eu não crio uma metodologia de trabalho, eu me perco. Se eu documento essa metodologia de trabalho, eu não só ganho mais velocidade ali na frente, como eu posso melhorar a minha metodologia. Além do que, se eu documento, eu estou fazendo o quê? Criando um processo. Então, quando eu rodo essa ferramenta, eu estou ativando essa fábrica de processos que vão me dar agilidade, vão fazer eu ganhar tempo, vão fazer eu ganhar qualidade. Por quê? Porque eu tenho que rodar essa matriz, esse ciclo PDCA em todos os projetos que eu faço. Esse é o indicado, esse é o ideal. Então, eu tenho que planejar. Quando eu planejo, eu já estou documentando, eu já estou escrevendo. Quando eu executo, eu também estou documentando, eu também estou escrevendo. Quando eu verifico, eu estou colocando para dentro desse processo índices de medição. Uau, gestão, isso é gestão, índice de medição. Sem índice de medição não tem gestão. Gestão de marketing se faz com índice de medição. Se eu não tenho depois a ação prática, o passo a passo, ou seja, se eu não pego todo o meu planejamento e fatio em ações operacionais do meu dia a dia, eu também não tenho eficácia nos meus projetos. Isso é tão importante que a indústria, e principalmente a automobilística, que eu adoro, a indústria automobilística e a de bancos são as que mais têm um marketing power. São as que melhor trabalham marketing e comunicação. E as que têm grandes resultados, as que se posicionam com muita força no mercado. Elas são extremamente organizadas em nível de gestão e nível de marketing. Uau! O que elas fazem? Quase todas. É difícil você encontrar uma empresa, eu não conheço, que não rode essas ferramentas que a gente fala todos os dias. Por isso que a gente fala, é o óbvio que os gigantes fazem, que você tem que fazer também para você se destacar diante da concorrência. Se as grandes fazem, como é que nós, ao não aplicarmos, não vamos ganhar vantagem competitiva diante do meu concorrente? Ainda mais se eu sou pequeno. Se eu sou pequeno, eu disputo com os pequenos. Então, basta eu rodar essas ferramentas que eu me destaco. Vê se faz sentido, vê se é óbvio para ti. Então, isso tudo é a liderança. Ontem, às 19 horas, a gente falou numa live, eu com a Patrícia, que ela é forte na comunidade ali de Sapucaia, a gente tem relacionamento com algumas entidades representativas do setor empreendedor, de comércio e indústria, e a gente estava falando sobre como nasce o empreendedor e depois como ele tem que se desenvolver e se maturar. E quando a gente pensa nisso, a gente está falando de liderança, a gente está falando de protagonismo. Então, tem que sim a gente tem que sim buscar, estudar e evoluir através desses conceitos que já foram validados nas últimas décadas. E aí a gente tem aqui várias indústrias utilizando, eu já vou citar elas, tá? Pra gente não perder o fio aqui. Só para você se inspirar como exemplo e para você entender que vale, que é para todos. Então, quando eu planejo o meu projeto, uma campanha de marketing, qualquer ação, eu preciso fazer uma melhoria no meu escritório, eu preciso fazer um projeto de comunicação com o meu cliente assertivo, eu preciso fazer um projeto de captação, eu preciso fazer um projeto de qualidade de relacionamento interno, qualidade de relacionamento com o cliente, qualquer coisa que você pensar,
tem que estar, é indicado que você olhe para esses pilares do PDCA. Planejar o projeto, executar o projeto com checklists, com tarefas do dia a dia, verificar depois, ou seja, ter índices de medição que faça você entender se está funcionando ou não, e depois checar a ação, né? Fazer acontecer, fazer a equipe se mexer. Então, isso é extremamente importante. Aí ontem lá na matriz do valor, Aline, como é que tu junta isso? Ontem eu brinquei, eu gosto de explodir ferramentas, juntar ferramentas para ter uma explosão, né? E a gente testa isso e funciona. Então, ontem eu disse assim, quando você chega no último item aqui da matriz do valor, que é a verificação, que é a manutenção, a qualidade e a melhoria contínua, roda a matriz PDCA. É claro que quando você está fazendo um projeto de estratégia, onde você vai migrar do oceano vermelho para o oceano azul, ou seja, de preço para valor, ou pelo menos alguns braços, algumas operações da sua empresa, e eu estou aqui dando exemplo, matriz de valor como exemplo, mas pode ser qualquer projeto. Se você aplica ela dentro dos conceitos da matriz do ciclo PDCA, você já está pensando, a própria ferramenta, né, do valor, né, a própria ferramenta de valor, ela já é um planejamento. Só que quando eu vou rodar essas ferramentas, eu vou ter que adaptar para o meu mercado num passo a passo. Eu vou ter que construir um passo a passo, e isso é planejar. Então, quando eu aplico uma ferramenta, aplico um projeto, desenvolvo um processo olhando para isso, eu estou me organizando e estou embutindo uma cultura de organização para todos que participam comigo. Então, existe uma regra, existe uma comunicação alinhada, existe um penso onde todos acompanham. Isso é saudável para qualquer negócio, senão fica perdido, senão você também fica refém de uma pessoa que você contrata, que sabe o que faz, mas você não sabe o que ele faz. Então, é aquela liderança que você não sabe o que pedir. Ontem até comentei, muitas empresas acabam não sabendo o que pedir para suas agências, né? Então, para o seu time. E aí, o que faz? Contrata um profissional de extremo valor para o mercado, só que não suga daquele profissional aquele conhecimento através da documentação, através do processo. Então, quando você roda essas ferramentas, você está meio que aproveitando o máximo daquele profissional para toda a sua cultura, da sua empresa. Porque você vai deixar um legado depois. E isso é muito bom. E isso acontece de uma forma natural quando você olha para essas questões, para a importância do que a gente está falando aqui. Então, você vai lá, você vai desempenhar um projeto, seja matriz de valor, que nem a gente comentou ontem, tá? O que você vai fazer? Você vai planejar essa matriz, a implementação. Então, você vai fazer a matriz, ela te dá os checkpoints, ela te dá os pontos que você tem que refletir e criar estratégia em cima desses pontos. Esses pontos é o planejamento. Então, você tem que planejar, você tem que executar, você tem que treinar o time para executar através de ações práticas, e você tem que criar o quê? Índices de verificação, índices de medição. No caso, por exemplo, se eu vou fazer uma campanha de marketing, eu vou ter um objetivo final. O que vai medir esse objetivo? Tantos a mais seguidores nos meus canais? Tantos por cento a mais de venda? Eu tenho que ter um índice de medição. Se eu não tenho um índice de medição, eu não consigo fazer gestão e melhoria contínua. Vê se faz sentido, até para você ter um feeling, tá dando certo, não tá. Muitas empresas que chegam no meu negócio, que chegam na minha consultoria, falam assim para mim: eu já tentei marketing várias vezes e nunca consegui fazer dar certo de acordo com o que eu quero. Mas aí eu digo assim, mas será que não deu certo? Ou será que tu não mediu? Será que tu não viu? Porque quando a gente faz marketing, a gente começa a gente se sustenta no mercado através de uma vitrine que eu faço, que eu me exponho através de uma exposição, onde as pessoas começam a chegar e eu não sei exatamente de onde elas vieram, porque marketing é integrado, são ações integradas. Eu posso fazer uma campanha, eu posso fazer uma campanha de rádio, eu posso fazer um anúncio no jornal, eu posso fazer uma trilha de relacionamento com o cliente, eu posso mandar uma mensagem para um cliente, tudo isso é estratégia de marketing. Mas quando eu estou focado nisso e eu contrato uma agência para fazer post, ao mesmo tempo eu digo pro meu RH ou pro meu vendas mandar uma mensagem assim assado através de uma oferta que eu criei, às vezes eu não relaciono com marketing, quando na verdade isso é estratégia de relacionamento, é estratégia de marketing, só não foi amarrado com a agência. E aí eu não sei o que deu mais retorno, não sei o que dá retorno, o que não dá.
Então, para toda ação, eu preciso amarrar a gestão, a comunicação e, sobretudo, índices de medição. Se eu não tenho índice de medição, eu não tenho qualidade, tá? E então, aí quando eu verifico os índices de medição, eu entro no último item ali que é o agir, né? Então, uma coisa é eu executar, outra coisa é eu agir em cima dos resultados, percebe? Então, vamos lá, eu rodei a matriz do valor como exemplo de projeto, né? Que nem a gente citou ontem. Tô trazendo esse exemplo porque engancha com o que a gente estava falando ontem, tá? E aí eu chego lá no último ponto, verificação de melhoria contínua. Eu já tenho um projeto que eu estruturei, eu já tenho nesse projeto índices de medição, eu já tenho ele em andamento, e agora? Agora eu vou, depois de um tempo que eu vou destinar à execução desse projeto, eu vou fazer uma avaliação. Eu vou fazer uma interpretação daqueles dados, daqueles índices, por que eu cheguei no índice, por que eu não cheguei, o que ficou faltando, para fazer melhoria contínua. E aí eu vou revisar a minha estratégia através de uma ação. Eu vou decidir uma ação, seja ela repetir o projeto, seja ela melhorar o projeto, seja ela mudar algumas rotas do projeto. Eu vou ter ações sempre. Lembra que a perfeição nunca existe. Então, se eu estou continuamente rodando o ciclo PDCA, eu estou fazendo o quê? Eu estou melhorando todos os dias. Quando a gente fala em liderança pessoal, a gente brinca, né? Melhorar 1% todos os dias. Quando a gente fala em melhoria comercial, melhoria mercadológica, melhoria empresarial, né? Qualidade, a gente está falando de excelência, de estar sempre todos os dias melhorando. E quando a gente melhora, a gente inova. Quando a gente melhora, a gente percebe, a gente só consegue evoluir a partir de uma base já estabelecida. Eu só consigo ser a minha melhor versão hoje, seja nível pessoal ou nível de marca, se eu, a partir do que eu sou, eu só consigo ser uma melhor pessoa hoje a partir do que eu fui ontem. E eu só posso ser uma melhor pessoa ou marca amanhã a partir do que eu estruturei hoje. Agora, dificilmente eu consigo pular. Eu tenho que ter uma estratégia. Só que isso nas empresas fica muito claro. Às vezes na nossa vida a gente não se organiza assim. Por isso que a gente fala que tudo começa dentro de casa, tudo começa no nosso íntimo. Eu sou um bom gestor financeiro no negócio se eu sou o primeiro dentro de casa. Tudo começa pequenininho, porque o processo é o mesmo. O desafio é entender o processo, para você poder replicar ele. Tudo que a gente executa com regras, com processos, vai mais longe. Aline, de quanto em quanto tempo rodar o ciclo PDCA? Como eu disse, ele pode ser para um projeto, uma campanha, uma estratégia geral. Então, não importa, desde que você tenha um objetivo, uma intenção, você tem que colocar uma ação naquela intenção, para aquela intenção sair do papel, você pode rodar o ciclo PDCA. E vai variar conforme o tamanho do projeto. Se eu estou falando de uma estratégia a longuíssimo prazo, 10 anos, eu quero fazer com que a minha empresa se torne a mais reconhecida do Brasil. Ou seja, é a visão da minha empresa que vai estar em operação todos os dias. É muito distante, então eu vou ter que rodar o ciclo PDCA a cada 6 meses, revisar minha estratégia que vai me levar lá, ou a cada 1 ano, é um pouco mais esporádico. Agora, se eu tenho uma campanha que vai ser lançada de acordo com uma determinada oportunidade do mercado. Vamos dar um exemplo, o mês da mulher começa agora em março. Eu vou fazer uma campanha voltada para o mês da mulher. O que eu vou fazer? Eu vou planejar essa campanha, eu vou fatiar ela em ações operacionais do meu dia a dia. Essa campanha tem que estar relacionada a uma estratégia geral, né? E depois eu vou fazer o quê? Eu vou identificar alguns índices de medição para saber se deu certo ou não aquela campanha. E depois eu vou o quê? Vamos supor que a campanha, eu colocaria duas rodagens de ciclo. Eu colocaria uma na metade da campanha, para saber vamos dizer, vou começar a campanha no dia 1º de março. No dia 15 de março, eu vou rodar o ciclo para ver se aquele planejamento que eu fiz, para ver se aquela rotina operacional, aqueles índices estão sendo acessíveis, estão sendo fáceis de acessar ou não, para ajustar a rota, para tomar novas decisões no último item do PDCA, que é a ação. E vou depois fazer uma nova rodagem de ciclo PDCA no final da campanha, ou seja, quando ela acabar. Lá em abril, a primeira semana de abril. Para quê? Para que na próxima campanha que eu for fazer,
parecida, similar, seja no mês da mulher, ou seja, Páscoa, enfim, eu poder colher as minhas experiências, sejam elas positivas, sejam elas negativas. Negativas para melhorar e positivas para replicar, para clonar, modelar. Vê se faz sentido para ti. Mas poderia ser só no final. Eu poderia rodar o ciclo só no final. Dizer, meu planejamento funcionou, os índices atingiram ou não, a próxima campanha tem que melhorar assim, assim, assado. Tudo vai depender da sua força de tempo, de investimento, porque você tem que parar o seu tempo, então isso é investimento financeiro também. E também do nível da intenção desse projeto. Se é um projeto que você vai colocar muita força, muito foco, roda com mais frequência. Lembrando que numa empresa existem vários projetos acontecendo em paralelo. Então, às vezes é meio utópico eu querer ser a excelência, buscar a perfeição e eu não fazer nada, né? Eu acabo não fazendo nada por ser utópico, porque eu tô ali no meio de muitos acontecimentos, né? Então, às vezes, eu tenho que cuidar para não desviar o foco. Lembra que ontem, quando a gente falou em matriz de valor, antes a gente falou dos requisitos e também das vantagens e desvantagens de entrar no Oceano Azul, que requer uma estratégia robusta, né? Não é uma campanha simples. Então, o ciclo PDCA é extremamente importante, por isso que eu mencionei o ciclo PDCA ontem, me deu vontade de fazer essa transmissão hoje. Lembra que a gente comenta, olha, às vezes... projetos dessa magnitude, que é aplicar a matriz de valor como exemplo, não nos dá, não nos propicia, não nos viabiliza que seja naquele momento. Pode ser daqui a 6 meses, pode ser daqui a 1 ano que eu vou colocar luz e foco. Por quê? Porque às vezes você está num processo aí na sua empresa que você está atendendo, imagina um contador na época de fazer folha de pagamento. Não vai ser naquela semana que ele vai aplicar rodar um ciclo PDCA, por exemplo, tá? Então, a gente tem que ter, na hora de planejar, essa organização de agenda, para que seja possível e a gente não cai numa frustração. A frustração é o que faz a gente procrastinar, e é por isso que muitas pessoas começam e não terminam. Então, rodar o ciclo PDCA, ele pode ser a curto, médio e longo prazo, dependendo da sua intenção de seu projeto, né? É para todo projeto? Sim, é para todo projeto. Então, eu vou planejar um projeto, executar um projeto, eu vou medir, verificar o projeto e depois eu vou fazer tomada de ação em cima dos resultados do projeto, de uma campanha, do que for, né? Eu quero recrutar um profissional, eu estou fazendo uma seleção de 10 pessoas. É um desafio, tudo que for desafio, tudo que for meta no seu negócio, você pode e deve rodar o ciclo PDCA. Se você tem um time que vai executar, vai sentar com esse time e vai dizer, vamos organizar esse projeto dentro do ciclo PDCA. Me apresenta o teu planejamento, me apresenta a tua rotina operacional, né? Com cronograma, com prazos. Aqui pode ser algo simples, como por exemplo, a ferramenta 5W2H, que a gente já fez uma transmissão sobre isso. Quem vai fazer, em síntese aqui, ó, para você, quem vai fazer, quando, onde, como, por quê, quanto custa, qual é o prazo básico. Essas perguntas básicas. É o operacional, é o to-do, que eu tenho que fazer todos os dias. Né? Então, é o executar, aliás, né? Que eu tenho que fazer todos os dias, executar todos os dias. É o operacional, é a estratégia operacional. Então, o 5W2H, ele já satisfaz uma estratégia operacional. Então, você vai sentar com o seu time e você vai pedir o que para ele? Eu quero planejamento, né? O planejamento é como vai ser executado, as etapas, as fases, né? E dentro de cada fase, um 5W2H, o que vai ser feito, as tarefas, quem é responsável, quando vai ser executado, como, por quê, quanto custa, né? É básico. Isso é operacional, isso é o dia a dia. Depois você vai colocar índice de medição. Ok. O to-do ali, o 5W2H, ou seja, as tarefas diárias, no final, elas têm que resultar em o quê? 20 posts, não sei quantos vídeos, se é um caso de anúncio pago, vai ter métricas ali, tantas pessoas a mais no meu canal. Então, eu vou colocar índices que vai me trazer informações e, a partir disso, interpretação se executou, se não executou. E se não executou, não é o julgamento. É o quê? É a melhoria contínua. Por que não aconteceu e o que a gente tem que fazer para acontecer. Seriam checkpoints, né, do teu projeto, junto com a tua equipe. E essas ferramentas, se o líder domina elas, ele já está fazendo liderança. Porque o líder, ele precisa não fazer tudo, mas ele tem que estar ciente, ele é responsável por tudo que acontece abaixo dele e com as pessoas.
Então, de repente, houve um problema ali que não teve execução, ou boa execução, e não chegou nos índices, por quê? O que aconteceu? Deixa eu te ajudar. Faltou tecnologia, faltou estrutura, faltou tempo, muitos projetos ao mesmo tempo. O que aconteceu? Se o líder ele faz vista grossa, ele não entende o que aconteceu, a empresa não evolui, porque a gente está aqui para se ajudar e não para apontar culpas ou botar problemas debaixo do tapete. Né? Então, essas ferramentas, elas são transparentes. Uma gestão verdadeira, uma gestão transparente, ela transborda o quê? Comunicação verdadeira e comunicação transparente para com o mercado interno, público interno e público externo. Pronto, é relacionamento, é marketing assertivo. Então, não é sobre apenas eu dominar marketing digital, técnicas de marketing, é sobre eu saber, em primeiro momento, me comunicar e fazer boa gestão através desses processos. Ver se faz sentido para ti, óbvio, né? Óbvio. Então, assim, o que leva? Quando a gente não aplica esses conceitos de liderança, de ferramentas, o que acontece geralmente nas empresas? O que acontece? Né? Eu costumo dizer que perde dinheiro mesmo, né? Mas a gente não tem, assim, indicadores de quanto que uma empresa perde dinheiro quando não aplica essas ferramentas, até porque tem gente que aplica essas ferramentas de uma forma empírica, de uma forma até subliminar inconsciente. Então aqui essas ferramentas todas são metodologias que as empresas vão validando e são transformadas em um processo para poder o quê? Para poder delegar, para quem sabe, para quem tem o conhecimento disso, saber delegar, poder delegar, né? E virar algo que seja bom para a massa. Então, a gente documenta, isso é metodologia, nós criamos metodologia de algo que a gente sabe que funciona para que outra pessoa possa fazer. Mas, às vezes, a gente tem o feeling, funciona igual, um bom líder, um bom gestor, ele sabe fazer isso de uma forma natural. Sim, acontece sim. Quem não tem essa habilidade natural tem que se munir dessas ferramentas já validadas. E ainda quem é bom nisso, quem tem essas habilidades naturais, tem que ter o conhecimento para agregar ao que já sabe, ao conhecimento que já tem. Porque se afinal de contas, né, tantas pessoas estudam e validam, por que eu vou inventar a roda? A gente nada se inventa, tudo se cria, né? É mais ou menos assim. Então, mas empresas que não, o que a gente sabe então? Que empresas que não têm essa dinâmica de liderança, de feeling, elas com certeza elas ficam estagnadas nos seus processos, elas perdem competitividade, porque elas perdem agilidade, elas perdem fatia. Então, Aline, tem como dizer quanto eu perco financeiramente? Não tem, mas que perde. Pode ser muito, pode ser pouco, né? Depende de vários fatores. Mas se você tem um negócio que não aplica esses conceitos e outro que tem, o que tem vai se sustentar mais tempo no mercado, vai ter mais vantagem competitiva, logo vai vender mais, logo vai inovar mais, é uma cadeia. É uma cadeia, tá? É uma cadeia. Essa questão de comunicação, de processo, de alinhamento, de botar todo mundo na mesa e falar a mesma língua, rodar os ciclos, enfim, ela traz o quê? Ela traz uma comunicação assertiva interna e a gente já sabe o que a gente sabe, isso eu posso te dizer, que, por exemplo, na área eu sempre falo isso porque é um estudo que tá aí, tá validado, né, tá feito, que as empresas de tecnologia da informação, elas deixam mais de 30% dos seus projetos na mesa, engavetados, elas engavetam depois de um período por falta de comunicação, por problemas de comunicação interna. Essas ferramentas, elas, não vou dizer que resolvem, mas elas ajudam muito, elas melhoram muito, mas muito o nível de comunicação interna, porque onde há regras, onde há processos, não tem mimimi, não tem discussão. Então, discussão faz parte do ser humano, sempre vai ter mimimi, sempre vai ter essas coisas, essas falhas, esses ruídos. Eu disse, mas eu não entendi, mas eu não vi o e-mail. Essas reuniões prolixas, que a gente também já falou sobre isso aqui. Isso é natural do ser humano, acontece. Contudo, se eu tenho essas ferramentas em prática, eu tenho muito, mas muito mais chances de não desviar a rota. É direto, é reto, é papo reto. Tu tá aqui a pessoa senta, faz, ela abre, já sabe o que tem que fazer, ela reduz o ruído de comunicação, tá? Vê se faz sentido pra ti isso, né? Então, é desperdício de recursos, sim. É baixa qualidade de produto e serviço, sim, tá? É desmotivação da equipe, sim. Tudo isso acontece, riscos de problema, sim. Tudo isso acontece quando não tem ferramentas de comunicação. Todas as ferramentas que a indústria utiliza muito, elas servem o quê? Para reduzir o ruído de comunicação e aumentar a eficácia da produção. A indústria se utiliza muito dessas ferramentas porque lá eles trabalham com volumes, produção em massa, em série, né? Então, tem que
ter esse exemplo, tem que ter, existe alguns segmentos que requisitam esse tipo de coisa. É que nem quando a gente está falando ontem na transmissão às 19 horas sobre como nasce o empreendedor, chega um nível em que para você criar novos relacionamentos e para a próxima etapa, o próprio mercado te exige a qualidade, te exige adotar essas metodologias. E é isso que eu desejo para ti. Mas, Aline, que empresas utilizam na prática o ciclo PDCA, só para mim ver se faz sentido, né? Aí agora eu vou citar as empresas e eu não quero que você pense mais uma vez, isso não é para mim, isso é só para as grandes. Não, eu tô te dando exemplo das grandes, para você entender que se você é pequeno e você aplicar, você vai ganhar muito mais destaque em relação ao teu concorrente que também é pequeno, tá? E se você quer vender para os grandes, ainda é mais necessário que você domine esses conceitos e essas ferramentas, tá? Então, por exemplo, a Toyota. A Toyota é uma empresa que levanta a bandeira, roda o ciclo PDCA, diz que roda, tá? Ela é o exemplo mais famoso, né, de adoção do ciclo PDCA que a gente tem hoje na academia, pela sua cultura organizacional de matriz de qualidade, né? Ela roda continuamente a questão da qualidade, ela comercializa isso, inclusive, né? Então, tem empresas que rodam o ciclo PDCA, mas não comercializam isso. A Toyota, ela comercializa, ela diz, eu faço, assim a gente faz, né? A General Electric, a GE, aplica também, utiliza muito, ela adotou o ciclo PDCA, né, com abordagem de melhoria contínua, então ela vende também melhoria contínua e ela, obviamente, quando a gente vende algo, a gente tem que fazer, né, ainda mais essas grandes players, né, que eles ficam na vitrine aí, ficam expostos a auditorias, enfim, né. A Ford Motors, a Ford também utiliza, a Amazon utiliza, a Nestlé utiliza, tá? Todas essas aí são empresas que dizem que fazem melhoria contínua e falam como fazem, através do ciclo PDCA. Então, se essas grandes fazem, por que você não pode fazer também? Se eu te trouxe passo a passo aqui e você viu, com certeza, que é simples, não é nada fora do... Gente, eu sempre digo, né? Por que é óbvio? Por que é óbvio? Porque é simples, você pode fazer. Tudo que eu trago aqui, todas as ferramentas que eu trago aqui, elas são simples de aplicar. Todas, e todas têm um objetivo, né? Então, agora a gente vai entrar na semana que vem falando sobre outro módulo, né, do marketing. A gente já falou de comportamento, a gente já falou de planejamento, a gente já falou de uma série de jornada do cliente, técnicas, a gente falou várias coisas. Eu quero entrar na questão de dicção e oratória, tá? Essas coisas relacionadas à persuasão, né? Que tem muita polêmica em volta desses gatilhos. A gente falou já, fez uma transmissão sobre gatilhos mentais, tem a ver também com gatilhos mentais, mas um pouco mais agressivo, né? Então a gente tem várias obras, vários livros aí que falam do poder da influência. Isso é comunicação, isso é marketing, né? Porque a gente pode aplicar tanto para o nosso dia a dia como pessoa, quanto para as marcas, para vender. Então, as leis da persuasão, tem até um livro sobre isso, né? E aí a gente tem polêmica sobre isso também, quanto que é ruim, quanto que é bom usar, quanto que é ético, quanto que não é, quanto que traz resultado, quanto que não traz, né? A gente tem muitas bases de estudo e pesquisa voltada para a narrativa política sobre a arte da persuasão negativa, aquela que manipula, né? E a gente tem que falar sobre isso, porque sim, o marketing utiliza, mas a gente tem que saber o limite, a gente tem que saber quando passa a ser ruim, a gente tem que saber por que fazer isso de forma ética e dá para fazer de forma ética, eu quero te mostrar como dá. E quando a gente faz isso de forma ética, na nossa essência, o resultado é muito maior, né? Então a gente tem que conversar sobre isso e é o próximo módulo, persuasão, que a gente vai conversar na próxima semana, tá? Essa semana a gente ficou focados na estratégia do Oceano Azul. Aline, eu vendo por preço, eu quero passar a vender por valor. Lembrando que vender por preço ou por valor, uma coisa não invalida a outra, não tem ruim ou bom, tem só a tua intenção sobre o que tu quer. Todas têm vantagens e desvantagens, falamos sobre isso durante a semana. Então recapitula aí nas transmissões, tá na playlist, o Algo Tem Que Ser Dito, tá no Spotify, tá aqui também, solto, né, nos Reels do Instagram, para você poder, tá no LinkedIn também, a gente coloca em tudo que é ferramenta para você ter acesso
Então, a gente passou a semana inteira falando sobre como entrar na estratégia do Oceano Azul. Comecei fazendo uma reflexão contigo sobre se é para ti ou não, e uma vez que tu disse sim, aí a gente aplicou, te mostrei como aplicar a matriz de valor, que foi desenvolvida pelos próprios autores da estratégia do Oceano Azul, tá? E o ciclo BDCA, ele também é conhecido como o ciclo de Deming, tá? Só pra gente encerrar, ou o ciclo de Schwellhart, né? Ele foi desenvolvido pelo renomado estatístico Edwards Deming, né? Que levou o mesmo nome da ferramenta que depois o mercado adotou como ciclo PDCA para ficar mais fácil, né, a compreensão. E como eu disse, ele começou a implementar, ele estudou, ele é estatístico, enfim, né? Ele é um engenheiro, na verdade, engenheiro da qualidade. Nada ninguém mais apropriado, né? Para sintetizar uma metodologia funcional sobre gestão de qualidade tão necessária no pós-guerra a partir dos anos 50 no Japão, né? E deu tão certo, ele conseguiu modelar, ele conseguiu implementar, mostrar que esse processo simples, PDCA, planejamento, fazer, verificar e agir, né? Planejar, agir, verificar e depois fazer melhoria contínua. Esse ciclo simples, ele realmente traz muita eficácia nos resultados e é isso que todos os empresários querem. Todas as ferramentas que grandes empresas utilizam, elas são fáceis, porque elas têm que ser aplicadas. O objetivo de um líder, o objetivo de uma empresa é ganhar dinheiro, é saber as pessoas entenderem o processo. Então, sempre é simples, sempre você pode aplicar. E aí eu te pergunto de novo, por que a gente vai inventar a roda sem utilizar coisas que já estão validadas no mercado? Instrumentos que os grandes players já usam, que é óbvio para eles, é óbvio e que você tem que fazer também, tá? Ciclo PDCA, até cheguei a ficar pensando, será que vale fazer uma transição sobre isso? Porque é tão óbvio pro pessoal que tá da administração e do marketing. Claro, é óbvio. É óbvio. A gente tem que aqui construir a liderança. Você tem que aplicar. Ainda que você ache que sabe fazer, aplica. Aplica porque daqui a pouco eu quero que você seja grande, eu quero que você tenha funcionário. Aplica, aprende, porque eu quero que você saiba o que pedir para o seu colaborador, saiba o que pedir para a sua agência, né? É muito comum hoje as agências, o empreendedor sentar na frente da agência e não saber o que pedir. Vamos quebrar essa regra, tá? Então, estamos juntos sempre, todos os dias, estamos juntos. Todos os dias, tá? Aqui, 7 e 7 da manhã, para a gente falar sobre técnicas, ferramentas de grandes players. Lidera mercado, quem serve o cliente, estou aqui para te ajudar com isso, tá? Fora isso, a gente conversa aí nos stories, nos reels, faz essas transmissões extras de vez em quando, né, de uma forma mais lúdica. Mas aqui é técnica, aqui é ferramenta, tá? Eu quero que tu cresça. E vai me dando teus depoimentos, tá? A gente tem um grupo de transmissão de desenvolvimento de liderança. Se você quiser entrar, cai pra dentro, vale a pena, porque o objetivo é a gente se construir, tá? Até amanhã, 7 e 7, com mais ferramentas, mais orientações, mais cases. Tudo de bom pra você, excelente domingo.